Eu falei aqui, que coisa, a imprensa está criticando tudo o que o Lula faz. Se o Lula faz alguma coisa, ele está errado porque fez. Se não faz, ele está errado porque deixou de fazer. Teve uma mudança aí nesse começo de ano. Nas últimas semanas do ano passado, o que estava acontecendo era o seguinte, toda vez que o Lula tomava uma decisão, saíam duas matérias no O Globo. Uma delas também ia para a TV aberta e para a TV fechada, na voz da Miriam Leitão. A outra também saía em alguns outros veículos, com a Vera Magalhães. E era o seguinte, o Lula decidiu alguma coisa, chegavam as professoras Miriam Leitão e Vera Magalhães para dizer se o aluno Lula acertou ou errou. Quando a Globo estava 100% alinhada com o Bolsonaro em 2019 e tinha a projeção do PIB de 0,7%, a mesma Miriam Leitão falou que era um milagre econômico do Paulo Guedes, subir 0,7%. Lembrando que em 2019, aí não, o mundo não estava em recessão. Estava Estados Unidos crescendo 2%, União Europeia na média crescendo 2,5%, tinha país crescendo 5% aí na União Europeia. Aí agora, nos últimos dias, eu percebi que a Miriam começou a focar nos acertos do Lula. Agora é só acerto. O Lula faz um negócio, acertou. Matéria aí na capa aí do principal jornal do país, que é o Globo, que o Lula acerta aí ao peitar o Congresso Nacional. Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados principalmente, eles começaram a enfiar um monte de jabuti na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi feita no ano passado e ela estabelece as diretrizes para o orçamento desse ano. Quando eu estava fazendo essa lei, a Câmara dos Deputados colocou o seguinte, que serão nesse ano mais de 40 bilhões para emendas de deputados federais. Desses mais de 40 bilhões, são 37 bilhões de emendas impositivas, que o governo é obrigado a pagar. Então o Lula é obrigado nesse ano a pagar 37 bilhões de reais para os deputados federais, para os senadores também. Durante o ano, o Lula aprovar alguma coisa, os bolsonaristas disserem, olha, o Lula liberou um monte de emenda para isso aí. Tá na lei. Ele é obrigado a liberar 37 bilhões. A única coisa que o Lula pode fazer é o seguinte, ele pode escolher quando liberar esse dinheiro. Saiu lá no Diário Oficial da União, Lula assinou a lei, tudo mais, e vetou um dispositivo bomba que a Câmara dos Deputados colocou, o Senado aprovou e que o Lula já tinha visto lá atrás, falou, isso é golpe. São 46 bilhões em emendas, 37 são impositivas, ou seja, as outras 9 o governo escolhe se paga ou não, porém o governo é obrigado a pagar todas essas emendas impositivas até 30 de junho. De janeiro a junho, o governo é obrigado a pagar tudo. O único poder de barganha que o governo vai ter no Congresso Nacional seria de janeiro a junho. Só tem esses 9 bilhões de emendas que não são impositivas, mas para quem já recebeu 37, mais 9 é pouquinho, eles vão jogar lá alto e vão falar, tira dinheiro de outros lugares. Ou recria um orçamento secreto. Pô, o Bolsonaro dava pra gente 20 bilhões que a gente nem precisava dizer quem ganhou quanto e nem para onde vai o dinheiro. Roubavam tudo, 20 bilhões por ano. No total foram 74 bilhões de reais que saíram do dinheiro meu, dinheiro seu, que foram para deputados e senadores e ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Ninguém sabe. Parlamentares fizeram o que quiseram com esse dinheiro. Teve parlamentar com dinheiro sujo de cocô na cueca, que era vice-líder do governo Bolsonaro, que no esquema lá que pegaram o dinheiro na cueca dele, ele roubou todo o dinheiro. Também, vice-líder do Bolsonaro aí na Câmara, com 10 milhões de reais que ele pegou do Bolsolão, ele roubou tudo. Não é que, nossa, ele construiu um hospital por 1 milhão e roubou 9. Não! Roubou os 10. O cara não deixou um centavo para a população. Ficou tudo em caixas de dinheiro, com vídeos dele, né, com as caixas de dinheiro, gravações dele falando como ia funcionar o esquema com as prefeituras. Agora não é mais secreto, as emendas não são secretas, os deputados e os senadores não podem mais fazer essa mamata, mas eles queriam que o Lula só pagasse até junho. Aí depois de junho, sabe o que ia acontecer? Pancada no Lula. Agora você imagina, ano passado, o Lula tinha um pouco menos de dinheiro para emendas, esse ano tem eleição municipal. Então, os deputados e senadores estão, assim, sedentos. O prefeito tal é meu aliado, vou mandar milhões para a cidade para esse cara começar a tocar obra, inaugurar um monte de coisa em ano eleitoral para ele ser reeleito. Ou para ele eleger sucessor. Ou, esse cara aqui é prefeito, eu não gosto dele, vou mandar milhões de verba aí pro meu amigo vereador aqui. Aí o meu amigo vereador vai fazer um monte de coisa e vai concorrer contra ele, prefeito ali. É isso que os parlamentares estão pensando, em aumentar o seu próprio cacife político. Por isso, tanta verba. Os parlamentares queriam 60 bilhões em emendas, tá? Quem salvou aí o Brasil dessa aí, que ia ser uma roubalheira muito grande, foi exatamente o PT e o Lula. Muita articulação para diminuir. Eles tinham cortado até do PAC, que é o principal projeto aí do Lula para a economia a curto prazo.
é o PAC, vão ser mais de 60 bilhões esse ano, que é dinheiro que vai direto para economia e para geração de empregos e ainda obras de infraestrutura, tudo mais. No meio, vai fazer uma ponte. Para fazer a ponte vai contratar sei lá quantas mil pessoas, aí vão engenheiros, aí para fazer a ponte vai concreto, aí tem que comprar o concreto, tem que produzir o concreto, aí contrata mais gente, aí vai ter vigas de aço, aí produz vigas de aço, vai ter não sei o que, produz também, enfim. Vai movendo a roda da economia. 60 bilhões aí para o PAC, move muito a economia. Mas queriam cortar até disso para dar verba. Aí chega a Miriam Leitão, fala, não, o Lula dessa vez acertou o Lula, hein? Lula acertou. E ainda diz o seguinte, olha, outro artigo dela, um foi hoje, dia 2, outro foi ontem, dia 1, ela diz, a economia esse ano, as expectativas são muito boas. As agências de risco rebaixaram o Risco Brasil. Hoje o Brasil não tem mais risco. Para quem não sabe, Risco Brasil, quando o risco está alto, quer dizer que é um risco do país não pagar os juros da dívida pública. Então quem investe em renda fixa, em títulos da dívida pública, não é pago. Coisa que os Estados Unidos já fizeram várias vezes. Inclusive no governo Biden já fez. No governo Trump chegou a ficar mais de 40 dias com a dívida pública atrasada. No governo Obama também chegou a ficar aí 15, 20 dias com a dívida atrasada. Mas o Brasil não pode. O Brasil não é os Estados Unidos, né? Então, essas agências, qualquer coisinha que o governo faz, elas ferram o Brasil. Mas dessa vez não. Abaixaram o Risco Brasil, ou seja, aumentaram a nota do Brasil. Aí a agência Focus também aumenta, uma agência internacional, aumenta a nota do Brasil. Aí esses mesmos economistas que estavam projetando o dólar a 5,85 no final de 2023, erraram por R$1. Tem que ser muito burro. Olha, R$1, eu vou falar, R$1 no mercado financeiro do Brasil, no Ibovespa, é muita grana para você errar no dólar. Estamos falando aí para cada contratinho que alguém colocou ali para investir em dólar. Para quem não sabe, quando você compra dólar na Bolsa de Valores, você não compra uma nota de dólar, você não compra dólar entrando na sua conta, você compra contratos de dólar. E aí, para cada contratinho, R$1 são mais de 60 mil reais, tá? Essas agências aí que jogam com milhões de contratos, estão falando aí de bilhões que teriam perdido se estivessem indo na deles aí, que o dólar ia acabar 5,85. Apostavam numa inflação mais alta, enfim, apostaram em tudo pior do que foi. Erraram todas aí. No PIB, apostaram em PIB de 0,8 foi 3. E talvez tenha sido mais de 3, ainda não saiu o oficial. Quer dizer, erraram por quase 4 vezes. Se foi 3,2, já é 4 vezes maior do que 0,8. Aí você fala, caraca, como é que esse pessoal erra tanto? Erra muito. Agora, as projeções já são otimistas, a economia vai crescer esse ano. Não tanto quanto no ano passado, mas vai crescer. Com um crescimento bom aí do Brasil comparado a outros países. Inflação estará controlada. Aí, segundo a Miriam Leitão, graças aos acertos do governo Lula, toda a economia vai crescer. Porque no ano passado, o que mais cresceu foi o agro. Só que esse ano, não. Esse ano o agro vai crescer menos que o ano passado, mas isso é positivo para Miriam Leitão. Eu falo, caraca, que mudança da água para o vinho. Miriam Leitão fazendo ele assim, mas fazendo forte o L. Quem estava até uma semana atrás, tudo que o Lula fazia, Lula erra, hein? Lula erra, hein? Lula errava tudo. Agora não, agora tudo tá lindo. E olha que não faz nem uma semana que o Lula mandou aí para o Congresso Nacional, foi logo depois do Natal, uma medida provisória, exatamente aumentando, não aumentando impostos, mas tirando uma mamata que tinha para os chefes da Miriam Leitão. Quer dizer, as projeções que chegaram aí no final do ano são tão boas que mesmo o Lula tirando 9 bilhões direto do bolso desses bilionários chefes da Miriam Leitão, ela está só amores com o governo no começo do ano agora. Olha, esse ano vão crescer todos os setores da economia. Não é só o agro que vai crescer muito, os outros um pouquinho não. Todo mundo vai crescer. E olha, em 2024, diferente de 2023, o Brasil vai crescer em todos os trimestres. Porque em 2023, como foi o agro que mais cresceu, quando tinha colheita, crescia muito. Quando não tinha, não crescia. No total deu 3% ao ano, mas teve trimestre que não cresceu. Já 2024, não. Todos os trimestres serão bons. É só coisa bonita aí para a economia do Brasil. Você fala, que coisa, né? Em meio a isso, o Globo mostra uma entrevista do Haddad criticando aí parte do PT, que faz aí, exalta os acertos da economia,
mas que não dá o crédito ao Haddad. Bom, pelo menos aqui no Plantão Brasil a gente dá crédito também ao Haddad, ele articulou muito aí. O que acontece é que o Haddad quer um déficit zero na economia e o PT, por dados aí, você vai até de outros países do mundo, sabe que isso é inviável, completamente inviável, isso vai acabar travando a economia a médio prazo. Por quê? Porque o déficit dos maiores países do mundo, os que mais crescem no mundo, Estados Unidos esse ano, a projeção é de 5%, ou seja, os Estados Unidos esse ano vão gastar 5% a mais do que vão arrecadar. O Japão, país aí rico, que vai crescer esse ano, 4 ponto alguma coisa por cento. A média da União Europeia é de 3,5%, ou seja, os países todos da União Europeia, a média é que eles vão gastar 3,5% a mais do que vão arrecadar. Aí o Brasil tem que ser zero. Ou seja, o Brasil não pode investir. Porque se a meta é zero, é o seguinte, são alguns bilhões a menos para o Lula investir em geração de emprego, para o Lula investir em melhorar a economia, para o Lula plantar para colher depois. E o mercado financeiro quer que seja zero, porque senão o risco do Brasil aumenta. O risco dos Estados Unidos não aumenta, eles tendo déficit de 5,9%, não aumenta. Não pode ter 5% lá, 5,9%, não tem problema. Mas o Brasil não, o Brasil é zero. Só Brasil e Itália, no mundo inteiro, estão buscando 0% de déficit. E o Haddad continua insistindo nisso. Eu vou falar boa parte do discurso do Haddad, para quem tá, mas Thiago, isso é política de austeridade. Eu vi lá, tem gente no PT aí soltando os cachorros para cima do Haddad. O Haddad faz discurso para o mercado financeiro. Não é que o Haddad quer zero. Ele tem que falar que ele quer zero, pô. Ele é o ministro da economia. Ele tem que falar que ele quer zero. No fim, ele vai brigar, falar que tá brigando e tal, estamos aqui brigando, que tem que ser desse jeito e tal, política de austeridade. Aí na hora que vai aprovar as coisas, aí não briga não. Então é assim que funciona, viu? Tem que ser ali para inglês ver. E no caso, literalmente inglês ver, porque muitos estão lá na Inglaterra, dessas agências de risco. Ó, eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, tudo está melhorando,